E por falar em Jorge Messias, a Isa Stassarini também em Brasília tem mais informações e uma tentativa do governo ainda de adiar a Valeu. sabatina. Isa, Precisa baixar isso. Isa Stassarini Oi, está com a gente? Fernando. Oi, Pois é, o Planalto tenta ao máximo, né, segurar esse envio. Oi, Fernando, você me escuta? perfeitamente. Oi, Fernando, você me escuta? Agora sim? Então vamos lá. Eu estava dizendo que o Planalto tenta ao máximo segurar, né, o envio da mensagem presidencial ao Senado, que oficializa a indicação de Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que essa estratégia, né? O Senado, o Congresso como um todo, só consegue marcar a sabatina e agendar a votação quando o governo encaminha essa mensagem presidencial, o que não aconteceu e o governo Lula pretende ao máximo segurar esse envio. Qual que é, né, a manobra? É tentar fazer com que Messias possa ganhar tempo para conseguir os votos necessários para ter o nome aprovado. Lembrando que ele precisa de 41 votos, mas está muito longe de conseguir todos eles. Agora, se de um lado o governo age para adiar a votação, do outro, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, trabalha para manter a sabatina mesmo no dia 10 de dezembro, uma forma até de enfrentar, né, o presidente Lula, já que Alcolumbre ficou bastante irritado por não ter sido avisado sobre a indicação de Messias e lembrando que Alcolumbre defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco. No périplo que tem feito lá junto aos senadores, Messias tem dito aos parlamentares que não pode ser prejudicado pela crise que se instalou entre Alcolumbre e Lula. E nessas conversas tem reforçado o fato de ser evangélico e um homem temente a Deus. O advogado-geral da União tem usado, inclusive, de todos os momentos para fazer esse beija-mão, não só nos gabinetes. Ontem, por exemplo, já à noite, ele foi flagrado conversando com o senador Ângelo Coronel do PSD no estacionamento do Senado. Agora, Messias ainda não conseguiu espaço na agenda para conversar com Alcolumbre, que resiste em recebê-lo. Hoje, o líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que a próxima semana é que vai ser mais decisiva e que antes de enviar a mensagem presidencial ao Senado, Lula quer realmente falar com Alcolumbre. O escolhido para ser o relator da indicação, o senador Everton Rocha, disse que vai recolocar o pino na granada. O que isso significa? Ele tinha dado uma declaração ao jornal O Globo dizendo que recebeu uma granada, ou seja, uma batata quente em relação a ser o relator da indicação do nome de Messias, mas que agora vai recolocar o pino nessa granada em referência a desarmar as resistências ao nome de Messias. Fernando. Obrigado. Essa Isa Stassarini em Brasília. Vera, vamos lá. Tem 2 semanas, 81 senadores, teria que fazer 6 gabinetes por dia. A base governista não precisa ir tanto, tal, mas é muito difícil em pouco tempo, né? Muito difícil em pouco tempo. O governo está descobrindo agora algo que era óbvio e que deveria ter sido óbvio antes do presidente confirmar a indicação do Messias, que isso não agradaria o Senado, não agradaria o Davi Alcolumbre, poderia gerar uma crise. Ele fez isso, Fernando, há poucos dias depois de chegar lá no Senado, projeto de lei da segurança pública, aquele que cria ali um novo marco legal para enfrentar organizações criminosas e facções. Então, ameaçava comprometer esse projeto e desagradar o Davi Alcolumbre a tal ponto de até tornar incerta a aprovação do nome do próprio Jorge Messias. Então, era muito óbvio que essa era uma operação que tinha que ter sido mais bem cuidada. Teve ainda aquele fato simbólico de fazer a indicação de um outro homem branco para uma vaga no Supremo no Dia da Consciência Negra, mas esse é um desgaste com a base que já é lulista e que não vai deixar de ser lulista. Então, o desgaste é ruim. Ele vai ter que reiterar na campanha alguma promessa para diminuir
essa falta de representatividade feminina no Supremo, mas esse outro desgaste com o Congresso, esse a gente sabia que era de ordem prática e que poderia custar muito caro ao governo. E ainda assim o Lula resolveu bancar na base quem manda sou eu, os critérios são meus, a prerrogativa é minha. Só que o Senado tem outras tantas prerrogativas, entre elas pautar a sabatina, escolher a data, escolher o relator, pautar os vetos presidenciais, pautar projetos que significam pauta bomba. Então, tem uma série de prerrogativas que significam derrotas graves para o governo. Acho que faltou calibrar isso, ver os prós e contras, e isso decorre, segundo eu ouço de muitas e muitas fontes, de um fato que é grave para qualquer governo e mais grave ainda para um governo que não tem maioria congressual e não tem aprovação, que é o fato de que o presidente ouve poucas pessoas, que ninguém chega para ele e diz que as coisas vão dar errado, ninguém chega para ele e fala, olha, não seria melhor esperar, não seria melhor fazer de uma outra maneira? Aquilo que em todo governo é necessário e para um governo nessa situação é ainda mais necessário. Então, todo mundo diz isso. Neste mandato, não tem ninguém capaz de chegar para o Lula e contrariá-lo, e se contrapor a ele, e dizer, não, isso vai dar errado. Então, as consequências estão aí. Agora vão tentar postergar o envio da mensagem, para quem sabe assim, adiar a votação. Isso só denota que o governo está com medo, que ele está fragilizado, que ele não tem maioria. Então, isso só piora a crise. Você vê no horizonte alguma possibilidade de extensionar esse cenário, Vera? A gente já está final de novembro, daqui a pouco dezembro, ano já praticamente acabou, né? Ano que vem é ano eleitoral. O que a gente pode esperar dessas relações entre o Planalto e o Congresso? Olha, não vejo nada capaz de distensionar totalmente. Essa conversa vai precisar acontecer. A conversa Lula-Davi Alcolumbre. Todo mundo me diz, ele vai chamar o Davi Alcolumbre para uma conversa. Ele vai chamar o Davi Alcolumbre para uma conversa. Só que cadê a conversa? E tem que ser uma conversa ali entre os dois, em termos muito objetivos. Com o presidente da Câmara, a coisa também parece ter passado do ponto de trazê-lo para perto do governo como um aliado. E o que eu ouvi há algumas semanas, olha, se passar o projeto do devedor contumaz, se passar o projeto da segurança e se passar o projeto que adequa ali a questão fiscal para o orçamento do ano que vem, em 2026 o governo pouco precisará do Congresso. Mas o Congresso sempre pode ir trazendo pautas bombas aqui e ali, sempre pode ir trazendo pautas que contrariam a agenda do governo, como fez hoje com essa questão ambiental. Então, não é questão só do governo demandar o Congresso, é o que pode vir de lá por iniciativa do próprio parlamento e que desgaste o governo no ano eleitoral. Então, não é bom fazer esse dar de ombros. Olha, não preciso mais do Congresso, posso aqui governar só com as entregas e só com a propaganda do que eu fiz para os pobres, para os mais necessitados, etc. Eu acho que isso não é algo garantido quando se tem um eleitorado tão dividido quanto a gente tem no Brasil.